o engano dos cessacionistas, né? Os cessacionistas, que são aqueles que não acreditam na atualidade dos dons espirituais e destas manifestações do Espírito Santo, como nós estamos mencionando aqui, lembrando que nós acreditamos que a evidência do batismo no Espírito Santo primariamente é o falar em línguas estranhas. Então, os cessacionistas, eles de forma muito teórica, né? Não dá nem para dizer que é uma teologia da parte de alguém, como dá para se definir como uma teoria, porque não existe comprovação bíblica, na palavra de Deus, de que essa manifestação do Espírito Santo foram apenas e exclusivamente para o período apostólico. Muito pelo contrário, a Bíblia, ela de forma muito ampla, aborda esses temas, esses assuntos, falando a respeito de como o Espírito Santo operou nos primórdios da igreja. Nós temos na história da igreja o Espírito Santo operando. E os cessacionistas, eles gostam daquele texto lá de 1 Coríntios capítulo 13, para dizer dos dons espirituais que não são atuais, que eles dizem que quando vier o que é perfeito, 1 Coríntios 13, 10, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Eles ali indicam que os dons espirituais, o de profecia, por exemplo, seriam extinguidos em algum momento. E aí eles relacionam isso que é perfeito como sendo a estrutura bíblica que nós temos hoje, né? E a gente percebe que isso é um engano muito lamentável da parte de alguns que deixam de buscar estas realidades espirituais que Jesus concedeu à sua igreja a partir de um erro de interpretação. Até porque o mais indicado entender ali que o que é perfeito quando vier seria o próprio Cristo quando ele buscar a sua igreja. Quando ele estiver com a sua igreja, não haverá necessidade de falarmos em línguas estranhas, porque estaremos falando na mesma língua com ele, né? Então, não haverá necessidade de profecias, tendo em vista de que estamos com ele e ele conhece e nós estaremos com ele cumprindo o futuro que ele já designou para nós. Então, temos esse problema muito sendo propagada, essa teoria do cessacionismo, ou seja, que essas manifestações do Espírito Santo foram apenas para o período apostólico. É lamentável as decisões daqueles que pregam e que utilizam-se da palavra de Deus para tentar provar aquilo que é uma inverdade, né? Dizer que as ações do Espírito Santo, elas mudaram com o passar do tempo, né? Que elas tiveram um fim em um determinado momento. Mas a gente vai ler sobre o Espírito Santo e a gente vai ver promessas da ação do Espírito Santo que não foram apenas para os primórdios da igreja, mas como acompanham até hoje a igreja. Jesus propriamente disse do Espírito Santo em João 16:13, que diz que quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Aleluia. Ele vos guiará, um ato contínuo. Essa ação do Espírito Santo, ela é muito atual hoje, ela está aqui agora. O Espírito Santo nos fazendo entender a verdade da sua palavra, né? Em Tito capítulo 3, versículo 5, fala sobre a regeneração que o Espírito Santo e a transformação que o Espírito Santo promove, quando diz que não é pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não atua mais, então hoje não existe mais transformação e nem renovação na vida do ser humano. O Espírito Santo renova você que está nos assistindo agora, transforma a sua vida que está nos assistindo agora, porque ele ainda atua nos nossos dias. Ele também gera fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 a 26, temos ali a lista do fruto do Espírito. Lá em Efésios capítulo 4, versículo de número 3, fala que o Espírito Santo é aquele que fomenta a unidade cristã. Se não fosse a atuação do Espírito Santo na atualidade, não haveria união e unidade na igreja, no meio do povo do Senhor. Paulo fala, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
O Espírito Santo, conforme 1 Coríntios capítulo 12, ele dá dons espirituais. E Paulo vai elencar 9 dons espirituais: palavra de sabedoria, palavra da ciência, fé, dons de cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de língua, interpretação de línguas. Ou seja, se o Espírito Santo não opera mais pelos dons do Espírito Santo, se ele não batiza mais, se não há mais línguas estranhas, então todos esses atos do Espírito Santo também deveriam ter cessado. Além de tudo isso, irmão Jair, eu acho extraordinário Romanos capítulo 8, versículo 26, quando diz que esse mesmo Espírito é o que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nós não sabemos o que falar a Deus, nas nossas limitações, nas nossas crises, Ele é quem intercede. Então, nós acreditamos sim na atualidade dos dons do Espírito Santo.